Obrigado, meus amados, vocês podem se assentar. Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos, amados e amadas, a esse tempo tão precioso, quando nós nos reunimos juntos para glorificarmos o nome do Senhor e também sermos edificados com tudo aquilo que acontece na nossa celebração. Queremos dar também as boas-vindas à turma que nos segue também por meio do Facebook e também nos acompanha no YouTube, onde também estão as mensagens que são pregadas aqui na nossa igreja. Nós estamos numa série de mensagens que eu tenho chamado de muito além dos rituais. A intenção é perceber que eu posso adorar a Deus, eu posso vir ao culto, eu posso ter um comportamento adequado do ponto de vista religioso. Mas é possível, apesar de vir na igreja, de ofertar, de dizimar, de andar corretamente do ponto de vista exterior, e ainda assim o meu coração estar distante de Deus. Não foi apenas uma vez que o Senhor, por meio dos profetas e o próprio Jesus, alertou o povo a respeito do perigo da religiosidade. Jesus disse claramente para os fariseus da época que eles eram um povo que adorava com os seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. O autor que escreveu Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, também traz uma confrontação a respeito da espiritualidade. E todas as vezes que Deus nos confronta sobre alguma área na nossa vida, Ele também nos convida ao arrependimento, à restauração, ao conserto na nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um tema focando a revisão da nossa espiritualidade, que é o subtema da nossa série. Hoje eu vou compartilhar-lhes sobre o tema sinais de esgotamento espiritual. Sinais de esgotamento espiritual. A palavra esgotamento pode ser usado como sinônimo de desânimo, de fadiga, de cansaço, de frustração, né? Aquela falta de vigor, né? E por conta disto, uma incompreensão ou uma falta de coragem para você vivenciar aquilo que Deus espera de nós. Nós podemos viver um esgotamento físico, nós podemos viver um esgotamento emocional, né? Tem até um nome que hoje tem se usado muito como a síndrome de burnout, quando você está esfumegando, completamente esgotado, afetando o seu físico e suas emoções, mas também existe um esgotamento espiritual. É quando nós não temos forças espirituais. E eu quero compartilhar sobre alguns sinais. Quando nós lemos o livro de Malaquias, no capítulo 1, o Senhor, por meio do seu profeta, já vem denunciando que o povo está se sentindo cansado. Reparem e relembrem, no capítulo 1, no versículo 11 ao versículo 13, nós lemos assim: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas a meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor do Exército. O povo estava trazendo sacrifícios de qualquer maneira,
que o profeta Malaquias vai dizer que ninguém aceitaria estes sacrifícios. Para você ter uma ideia, Deus pedia que se sacrificassem animais puros, sem defeitos, sem manchas. E eles não apenas traziam ao altar do Senhor apenas animais defeituosos, eles traziam verdadeiras carniças. Aqueles animais que as feras, sabe, como lobos, deixavam aquela sobra que nem os animais comiam mais, eram estas coisas que o povo trazia para oferecer como sacrifício ao Senhor. Era algo que eles mesmos consideravam desprezível. E o Senhor vai dizer: chega, eu preferiria que vocês fechassem a porta e vocês fossem embora. A irmã Eliane nos lembrou muito bem, era como se Deus dissesse para nós hoje: por que vocês não fecham as portas do culto e vão para casa? É melhor do que vocês oferecerem ao Senhor uma adoração completamente desprezíveis e pelas metades. E o povo se sentia cansado dentro disto. Agora no final do capítulo 2, no versículo 17, e os primeiros versículos do capítulo 3, Deus mostra o seu quinto diálogo, e ainda fazendo perguntas e respondendo, Ele fala de forma tão direta para nós. Olha o que vai dizer a partir do versículo 17 do capítulo 2, até o versículo 5 do capítulo 3. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourivez e como o sabão do lavadeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto, mais um texto confrontador, mais uma vez Deus está dizendo para o seu povo: sentem, eu quero ter uma conversa com vocês, eu sei o que vocês estão pensando de mim, eu sei as acusações que vocês me estão fazendo. E Deus está sendo colocado aqui no banco dos réus. Agora Ele está sendo julgado pelo povo. Depois Deus, no próprio juízo, sai em defesa, e quem fica nos bancos dos réus agora é o povo, posteriormente. Mas no versículo 17, quem está no banco dos réus é Deus. Esta passagem revela 5 sinais para nós, que precisamos prestar atenção para observar se nós estamos vivendo em esgotamento espiritual. O primeiro deles tem a ver, não em si, com as nossas emoções.
Nenhum esgotamento, seja ela físico, seja emocional ou espiritual, a raiz dela começa com as emoções. Começa sempre com os pensamentos. Todo esgotamento precisa ter uma revisão de pensamentos. Por isso, primeiro sinal de esgotamento espiritual: minha mente é tomada pela ideia de que Deus não se importa comigo. Minha mente é tomada pela ideia de que Deus não se importa comigo, tá bom? Primeira coisa, o versículo 17 diz: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Quando não compreendo, irmãos, minhas circunstâncias, eu e você tendemos a concluir que Deus não se importa conosco, não se importa comigo. Assim, acabamos acusando Deus de ser um Deus passivo, de ser um Deus estático, de ser um Deus que não intervém. Esta acusação não foi exclusiva de Malaquias. Jeremias também questionou Deus. Abacuque também disse nos primeiros versículos: até quando, Deus, eu vou orar e o Senhor não vai nos acudir? Até quando o perverso vai prosperar contra o justo? Até quando eu vou perceber, como diz Asaf no Salmo 73, em vão estou guardando meu coração puro, porque eu vejo que o mal prospera e aquele que faz o bem não está prosperando. Deus está sendo acusado de Ele beneficiar aquelas pessoas que fazem o mal. Então Ele está sendo acusado de ser um Deus passivo. Em resumo, a acusação claramente diz: Deus não tem o controle das circunstâncias e não se importa com o avanço do mal. Deus não tem o controle e Ele não se importa com o avanço do mal. Não é muito diferente quando nós encontramos pessoas esgotadas, amarguradas. Quando nós percebemos cuja espiritualidade de muitas pessoas está deteriorada. Quando percebemos a ausência de vida, você vai reparar os pensamentos que esta pessoa tem a respeito do caráter de Deus, sempre um questionamento a respeito das circunstâncias, do controle de Deus. E às vezes elas estão acreditando: Deus não se importa comigo. Eles estavam acusando, irmãos, de 3 coisas. O pastor Hernandes Dias Lopes menciona 3 coisas, está ali na projeção. Eles acusavam veladamente Deus de não recompensar o bem, mas de premiar o mal. Eles atacavam o caráter santo de Deus, dizendo que Ele se deleita no pecado e se agrada do pecador. Eles acusavam dizendo que Deus é omisso na história e lerdo nas intervenções. Em outras palavras, eles diziam: onde está a prova de que existe a mão divina dirigindo os negócios humanos? Onde está a prova? Lembrando que eles eram bem contemporâneos da nossa época, porque a nossa época, depois do contexto, quando começou a ideia do positivismo, a ideia da ciência, eu acredito naquilo que é provado. Nós até compramos isso dizendo: foi provado cientificamente. E nós dizemos isso como se o fato fosse verdadeiro. E a própria ciência diz assim: a ciência muda o tempo todo. Ela não pode dizer, por exemplo, eu já não sei se tomo café ou não tomo café. Porque dependendo do recorte de uma pesquisa, você vai dizer que café faz mal. E outra pesquisa dizem que café faz bem. A ciência, ela tem as incoerências de acordo com o seu recorte. A ideia deles dizendo: Deus precisa provar que Ele é bom. Ele está sendo acusado.
todas as vezes que eu me recuso a submeter-me à vontade de Deus, eu o coloco no banco dos réus. Todas as vezes que eu me recuso a me submeter à vontade de Deus, eu o coloco no banco dos réus. Declaro com os meus atos que eu sei o que é melhor para mim. Eu não sei se você já se viu orando, mas eu já orei muitas vezes assim, como se eu dissesse para Deus: o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Eu sei como o Senhor tem que responder. Eu sei quais são os melhores projetos para a minha vida. E nós fazemos isso quando nós percebemos que parece que Deus está demorando, né? Às vezes nós temos vontade de orar que nem Davi, dizendo: apressa-te, Senhor, porque senão eu morro. Apressa-te, Senhor. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos uma fé extraordinária, igual Davi, dizendo: não temerei os 10 milhares dos meus inimigos que se puserem contra mim. Salmo 4, se não me engano. No 5 ele vai dizer: apressa-te, Senhor, meus inimigos. O Senhor não se importa, o Senhor não está vendo. Olha, vem logo, porque nós mudamos. Às vezes, nós usamos e queremos humanizar Deus, né? O transformamos a este Deus santo e puro como se Ele fosse como um homem. Ele não está vendo. Aliás, a teologia, ela empresta da linguagem humana algumas questões para descrever o caráter de Deus. Talvez, se você lembra, de repente, de Isaías 40, dizendo: pastor, mas Isaías 40 diz que Deus não se cansa. E aqui ele está dizendo que Deus está cansado. Explica isso, teólogo. Agora eu vou gastar minha teologia um pouquinho com vocês, né? Na teologia nós temos um termo bonito, que nós chamamos isto de antropopatia, né? O que significa isso? Nós estamos descrevendo Deus com emoções, patia, né? Humanas. Assim também como nós podemos descrever Deus com formas humanas. Nós chamamos isto de antropomorfismo na teologia. Ou seja, eu descrevo Deus com características humanas. Quando eu digo o rosto de Deus, a mão de Deus, né? Quando eu falo os pés de Deus, como a Bíblia vai dizer, Deus é tão extraordinário que os seus pés estão na terra e o seu rosto está no firmamento, acima dos céus. Mas isso é uma descrição humana, porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 4 que Deus é Espírito. Ele não tem um corpo. Mas quando eu uso a linguagem de dizer as mãos de Deus, me refiro à ação de Deus. Quando eu falo dos pés de Deus e do rosto de Deus, estou dizendo que Deus, ele está em todo quanto é lugar. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Então, quando a Bíblia vai dizer que Deus está cansado, apenas o profeta está dizendo: Deus não está ouvindo orações de vocês. Deus está dizendo: chega. E não está falando de um cansaço de verdade, como se Deus estivesse dizendo assim: olha, não aguento mais, estou esgotado, viu? Preciso de terapia. Não é isso que ele está dizendo, tá bom? É apenas uma linguagem humana que tenta descrever, porque Deus precisa falar linguagem que nós entendemos. Então aqui ele está dizendo para nós, os acusadores, este versículo nos mostra 3 questões importantes e sinais de um possível esgotamento espiritual. Como, por exemplo, os acusadores de Deus geralmente são aqueles a quem ele tem amado, protegido e libertado. Portanto, são ingratos. A ingratidão é um sinal de esgotamento espiritual. Você não consegue agradecer. Você só consegue murmurar. Quando você enfrenta um problema, a sua mentalidade é queixosa. Você não consegue celebrar as coisas boas. Deus está provando o tempo todo o seu amor, perdoando, cuidando, libertando, provendo. Mas quando vem uma dificuldade, você começa a olhar a dificuldade e definir Deus através das experiências da vida. E este é um sinal. Os acusadores de Deus também, irmãos, são insensíveis. Segundo sinal que você pode ter também de esgotamento, e não se percebem esgotados.
nem notam o quanto estão se afastando de Deus com as suas orações, ofertas e queixas. Eles são insensíveis, ou seja, não é. Deixa-me te dizer uma coisa que eu aprendi preciosa nas minhas aulas de terapia. Eu sempre pensei que carente era aquela pessoa que nunca recebeu. Mas depois eu fui percebendo que carente é também aquela pessoa que recebe, mas não consegue absorver. Já reparou gente magoada? Gente magoada são as pessoas que mais precisam ser amadas, mas são as pessoas que menos se deixam amar e não conseguem receber amor. Na relação com Deus é também assim. É gente que recebe o amor de Deus, é gente que recebe a graça de Deus, é gente que recebe e Deus fala, mas como a alma delas está adoecida, a mente delas está uterizada, o coração está insensível, elas não conseguem perceber aquilo que está acontecendo. Há muitos que são carentes, não porque não recebem, porque eles não conseguem absorver. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Os acusadores de Deus são também pessoas equivocadas e com percepções distorcidas. Sublinha ali percepções distorcidas, pessoas equivocadas. Então 3 sinais você vê aqui: ingratidão, insensibilidade e equívoco nas interpretações das circunstâncias. Eles esperavam que Deus os exaltasse, mesmo em seus pecados. Eles estão acusando Deus de injusto, e eles estão se avaliando como justos. Não estão percebendo o quanto eles estão distantes de Deus. O segundo sinal, irmãos, de esgotamento espiritual que nós percebemos aqui, é quando eu não tenho mais esperança no sobrenatural. Segundo sinal, não tenho mais esperança no sobrenatural. Eu chamo isto de a morte da capacidade de sonhar. Por quê, irmãos? Porque eu quero te dizer uma coisa, preste atenção, talvez você vai esquecer muita coisa, mas olhe para mim aqui, porque eu quero que você não esqueça disso. É uma pérola para a sua vida. Frustrações acontecem, viu, irmãos? Se não acontecessem frustrações, nós estaremos afirmando que nós somos perfeitos e não pecadores, e que todo desejo que eu tenho automaticamente vai ser um desejo bom, sempre aprovado por Deus. E a Bíblia vai dizer o contrário. A Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, e há caminhos que para nós parecem corretos, mas o seu caminho é um caminho de morte. Então a Bíblia vai dizer, nem tudo que você deseja, nem tudo que você quer é aprovado por Deus, e inclusive é o melhor para você. Por isso Deus muitas vezes diz não, e Ele nos frustra. Mas a diferença de uma pessoa esgotada, diante de uma frustração da vida, de uma oração não respondida, de uma incompreensão, é que o que está esgotado, ele não apenas se frustra, ele perde a capacidade de sonhar. Irmãos, sonhos morrem, sonhos não se realizam às vezes, ideias às vezes não acontecem, frustrações fazem parte da vida, mas o que traz vida a uma pessoa é que ela nunca pode esquecer de a capacidade de sonhar e de crer no sobrenatural continua e deve continuar sendo uma realidade. Deu para entender a diferença? Então, uma pessoa esgotada espiritualmente, ela não tem mais esperança no sobrenatural. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aqueles que você desejam virá, diz o Senhor dos
exércitos. Ele está falando, quando Deus está por fazer algo, Ele nos alerta e nos dá sinais da sua vontade. Ele sempre nos fala. O mensageiro. Enviarei o meu mensageiro. Irmãos, é muito claro, por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A frustração faz parte da vida, mas Deus, Ele tem sempre nos prometido que Ele nos fala. Às vezes, você não vai ouvir a voz de Deus explicando o porquê aconteceu, mas Ele vai responder com a sua presença e com o seu consolo. Eu aprendi isso com o pastor Carlos Macor na quarta-feira. Foi maravilhoso. Deu para entender? Às vezes Deus não vai explicar. Por exemplo, eu não tive uma explicação no início da minha vida porque que minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos e meio. Mas eu experimentei o consolo de Deus, a presença de Deus. E há muitas coisas, irmãos, que eu não tive resposta de Deus, mas eu percebi claramente a presença de Deus na minha vida. Ele fala, Ele se manifesta, Ele age. Ele virá de forma repentina e eu devo estar pronto, tanto Malaquias, quanto também no Novo Testamento, em Atos, em Tessalonicenses, em 1 Coríntios, nós temos a promessa do Senhor, agora dizendo, primeiro, Ele falava sobre o Messias veio na pessoa de Jesus, esse texto já foi cumprido, e ainda se cumprirá, porque Ele disse que voltaria pela segunda vez, a buscar a sua igreja, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e a igreja virá julgar o mundo, e aqueles que não tiverem o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, não forem lavados, serão condenados a uma morte eterna, longe de Jesus. E Ele virá, e o texto quando fala da vinda, da sua primeira vinda, veio encarnado em homem, Jesus, mas Ele virá pela segunda vez, e Ele dirá também que será repentina. O apóstolo Paulo diz, será num abrir e fechar de olhos, não perceberemos de uma só vez, e será como nos dias de Noé, diz as Escrituras, ou seja, muitos não ouvirão, estarão guiados nos seus desejos, nas suas vontades, casando-se e dando-se em casamentos, em perversões, em desejos, e não ouvirão. Por isso o esgotamento espiritual é uma marca que você deixa de crer que Deus ainda voltará, você deixa de crer que Deus continua sendo o mesmo, você deixa de crer que Deus continua fazendo milagres. É uma marca de quem está esgotado espiritualmente. Ele virá de forma oportuna e trará juízo sobre todas as nações. Ele virá de forma oportuna e trará juízo sobre todas as nações. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu estou vendo o mal e eu ainda vou agir. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que às vezes Deus demora a trazer juízo sobre o malfeitor? A explicação é sempre pela sua misericórdia, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é grande em misericórdia e lento para a sua ira. Mas Ele vai dizer, chega um momento que Ele vem com o seu juízo. Olha o que vai dizer Malaquias 3:1, 2. Aquele que vocês desejam o quê? Virá. Leiam comigo em voz alta, por favor. Diz o Senhor dos Exércitos, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando Ele aparecer? Porque Ele será como o fogo do ourives e como o sabão. Ele está falando, o fogo na Bíblia é sempre purificador.
O fogo de Deus na Bíblia é sempre juízo. Por isso que eu falo para meus irmãos pentecostais, cuidado quando você canta, manda teu fogo, Senhor. Eu falo, manda a tua graça, Jesus. Porque quando o fogo de Deus vem, irmãos, na Bíblia, fogo sempre tem a ver com juízo, com purificação. E o sabão do lavadeiro, ele está falando de pureza das vestes, ou seja, dos atos. A Bíblia sempre usa a ideia de vestes como obras. Por isso que o apóstolo Paulo, tanto em Efésios quanto em Colossenses, vai dizer que devemos vestir-nos de uma nova roupa e despojar-nos de uma roupa velha. Ele está falando da nossa maneira de viver, ele está falando da maneira como nós vivemos, de atos. Agora que ele fala de um comportamento exterior, lavar as vestes, mas ele também fala de um coração, o ouro. O fogo purifica o ouro interiormente, retira todas as impurezas, enquanto o sabão, purifica os aspectos exteriores. Então o que Deus está dizendo para nós é que Ele virá trazendo juízo sobre nós. Deus age por meio das circunstâncias. O que Ele está revelando, o que Ele está dizendo, a minha demora é dando oportunidade de arrependimento. E o que Ele está dizendo, eu controlo todas as coisas. Eu sei o que está acontecendo. Ele virá. Jesus virá pela segunda vez. E a Bíblia vai dizer que a igreja julgará juntamente com Ele todos aqueles que não estiveram com Jesus. Hoje, irmãos, Jesus é o nosso advogado, mas na sua segunda vinda, Jesus será o juiz, não será mais advogado. Enquanto Ele é o seu advogado, você pode correr para ser socorrido no momento oportuno, diz as Escrituras. O propósito nosso, irmãos, de Deus é manifestar sua presença e o seu juízo, Aliás, o propósito de Deus é manifestar sua presença e o seu juízo. A nossa parte é preparar o caminho para a manifestação da sua glória majestosa. Por isso que diz o texto, enviarei o meu mensageiro. Quem foi esse mensageiro no Novo Testamento? João Batista. Qual é a ideia? O que Jesus está usando aqui, aliás, o que Deus está usando, o Espírito Santo, autor das Escrituras, está usando uma figura muito comum na época, quando se tratava dos reis. Quando um rei iria visitar uma cidade, ele mandava o seu mensageiro, uma comitiva que preparava o caminho para que este rei entrasse com glória. Você se lembra como Jesus entrou? Um domingo antes, na tradição católica chamamos domingo de Ramos, antes da Páscoa, era assim que os reis entravam. E o povo clamava Hosana, bendito aquele que vem. A ideia de uma figura de rei. O que ele está dizendo é que a igreja, no Novo Testamento, enquanto João Batista preparava o caminho, dizendo às pessoas, arrependam-se. E Ele batizará com o Espírito Santo. A igreja tem a mesma mensagem, ela continua sendo o Elias, ela continua sendo a voz profética, ela continua declarando a palavra, arrependam-se, para que o mundo creia, e aquele rei venha em majestade buscar a sua igreja, e com glória. Então Deus nos purifica, Ele nos confronta, e nós preparamos o caminho para a sua vinda majestosa. Que privilégio, viu, irmãos? Coisa linda que Jesus deu para nós. Terceiro sinal de esgotamento espiritual: meu coração se tornou rebelde. Quando eu estou em esgotamento espiritual, quando o meu coração se tornou rebelde e não aceito a vontade de Deus. Primeiro, quando minha mente está tomada com o pensamento de que Deus não se importa e eu coloquei Deus no banco dos réus. Segundo, quando não há mais esperança das coisas sobrenaturais, perdi a esperança de que Ele virá pela segunda vez. Terceiro, meu coração se tornou rebelde,
não aceito a vontade de Deus. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas. Lembra os levitas? A liderança, os sacerdotes, e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Aqui eu vejo duas palavras, irmãos. Uma de confronto e outra de consolo. Por quê? Um dos propósitos, irmãos, das dificuldades da vida, dos problemas da vida, do fogo, é nos purificar e arrancar da nossa vida aquilo que não se parece com Cristo. Uma vez perguntaram para um ourivez, quando ele sabe que o ouro é puro, depois de ter passado pelo fogo. O ourivez respondeu dizendo, ourives, né? Eu falei ourivez várias vezes, né? Por que vocês falaram, não vai ficar falando errado o tempo todo, gente? Ourives, 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 viu, gente? Vocês dão desconto se boliviano, se portunhol, pelo amor de Deus. Ourives, agora eu vou ter que aprender a falar essa palavra, ourives. O ourives, não ourivez, Fernando, pelo amor de Deus. Ourives, aquele que trabalha com ouro. Você entendeu, né? Quando ele vai estar, aquele ouro vai estar puro. Ele respondeu dizendo, quando eu consigo ver no metal o meu rosto. Meu rosto. É assim, nós estamos puros quando a nossa vida reflete o caráter de Cristo. Rosto de Jesus. Quando as pessoas veem em nós Cristo. Este é o processo, e as dificuldades da vida, elas vêm para arrancar da nossa vida aquilo que não se parece com Cristo. Mas por que o texto de consolo, pastor, também? Porque o fato de Deus nos colocar na fornalha prova duas coisas. Primeiro, que somos preciosos para Deus. Repare que ele está falando não de algo que ele vai jogar fora. Ele não vai jogar fora. Ele vai nos purificar. Ele está chamando arrependimento. Ele está dizendo, as dificuldades é porque eu amo. O meu desejo não é lançar vocês fora. É purificá-los. Porque vocês são preciosos. Ele jamais iria depurar algo imprestável. Por isso, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedades exclusiva de Deus. Por isso que esse texto está cheio de esperança. Por isso que eu sempre digo, irmãos, a palavra de confronto de Deus é também uma palavra de esperança. Porque Ele se importa, porque Ele está nos chamando para a sua presença. Thomas Moore diz, ministros que são eminentemente usados, são geralmente, eminentemente afligidos. As aflições são demonstrações profundas do amor de Deus por nós. Quarto sinal de esgotamento espiritual. O quarto sinal, eu estou preso em ciclos de comportamentos repetitivos de desobediência e fracassos. Primeiro, minha mente está tomada com a ideia de que Deus não se importa. Perco a esperança e não tenho mais capacidade de sonhar. Não vejo a esperança de que Jesus vai voltar. Não consigo ter esperança no futuro de Deus. Terceiro, compartilhei com vocês, meu coração se tornou rebelde. Não aceito o seu agir, recuso o seu agir. E em quarto, eu percebo que eu estou aprisionado em ciclos de comportamentos de repetição, desobediências e fracassos contínuos, uma e outra vez. Malaquias, no versículo 5, vai dizer assim do capítulo 3, eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora, agora eles estão no banco dos réus. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros,
contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. São 5 grupos que Deus diz que vai trazer juízo. Primeiro, os feiticeiros, a feitiçaria, o ocultismo, a aliança com as trevas, sempre ameaçaram o povo de Israel. Por isso os profetas condenaram de forma tão veemente os casamentos mistos, as alianças, porque por ali a idolatria e o ocultismo entrava no povo, e Deus está dizendo que Ele abomina a feitiçaria. Segundo, Ele vai trazer juízo contra os adúlteros. Malaquias está mostrando, que Ele está de olho naqueles homens que abandonam suas mulheres, que traem, que adulteram. Ele está dizendo, virá juízo sobre os adúlteros, contra aqueles que juram falsamente. Muitos homens estavam cometendo perjúrio, quebrando os votos conjugais. Os mentirosos, dizem as Escrituras, não herdarão o reino de Deus. A mentira tem procedência maligna. Muita gente já foi ferida por causa da língua ferina, mentirosa e caluniosa. E Deus diz, eu virei com juízo sobre todos aqueles que juram falsamente. Quarto, contra aqueles que defraudam o salário de jornaleiro, ou seja, gente que enriquece com o suor do pobre, retendo com fraude o salário, sonegando-lhe o pão, a escravidão, a injustiça. O sangue do justo fala ao ouvido de Deus, bem como o salário do jornaleiro, retido com fraude. A Bíblia diz, Deus é o seu defensor. Você estará arrumando uma briga com Deus. Deus é o nosso defensor. Em quinto, contra os que oprimem a viúva, o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Ele fala de justiça social, dos oprimidos, daqueles que não têm voz, daqueles que não têm direito. Deus defende aquelas pessoas, e todos nós devemos unir-nos a quem Deus defende. Em quinto e último lugar, para terminar, quinto sinal de esgotamento espiritual, Deus me faz um convite. Eu percebo que posso estar esgotado espiritualmente quando Deus vem ao meu encontro e me faz um convite de descanso e de restauração nele. Quando eu escuto dizendo, vindem a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Ele já está dizendo, você está esgotado espiritualmente. Quando há uma voz de esperança. Versículo 3 e 4 diz assim, ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará com ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Leiam comigo o versículo 4, por favor. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu aconselho que você leia com o seu nome. Vamos ler com o nosso nome esse versículo? Então as ofertas de Fernando serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Mais uma palavra de esperança no meio da confrontação. Deus está dizendo que Ele deseja restaurar, não apenas a oferta. Primeiro Deus restaura o ofertante, depois Ele restaura a oferta. O propósito de Deus é restaurar tanto o adorador como a adoração. A vida, irmãos, vem antes do culto. Primeiro Deus aceita a vida, depois Ele aceita
a oferta, o culto, a adoração. Deus traz à memória os dias em que nós servimos ao Senhor de todo o coração e nos convida. É uma voz que diz: deixa eu restaurar você, deixa eu arrancar esse cansaço, essa frustração, esse desânimo, essa fadiga, essa ausência de alegria, de esperança. Porque Ele virá pela segunda vez, e sem demora Ele trará o juízo. Deus não é um Deus passivo, Ele é um Deus que age o tempo todo. Eu quero convidar você, por favor, a fechar os seus olhos por um instante, curvar a sua face neste momento. A pergunta que eu quero fazer para você: quais são os pensamentos que têm tomado conta dos teus dias em relação a Deus? Nenhum esgotamento começa com o comportamento ou com as emoções. A raiz de todo esgotamento tem a ver com os pensamentos que nós temos, com as nossas crenças. Primeiro sobre Deus, depois sobre nós mesmos, sobre as circunstâncias, sobre a família. Talvez, se você tem percebido alguns sinais de esgotamento espiritual, Jesus tem um convite para você: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos farei descansar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é o convite de Jesus para você nesta noite. Então, se você quer colocar a sua vida nesse instante, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que você precisa do seu descanso, enquanto nós cantamos, eu quero que você venha aqui à frente para nós orarmos juntos, pedindo ao Senhor o renovo das nossas vidas, o alívio e a esperança de que Ele voltará pela segunda vez.